Você já desistiu de algo importante porque seguiu o que sentia naquele momento? Já deixou uma relação esfriar, abortou um propósito ou falou algo que nunca mais se arrependeu simplesmente porque sentiu que era a hora? Há uma guerra silenciosa dentro de você, uma batalha da mente. E hoje eu quero te mostrar com a palavra e com carinho pastoral como dominá-la. Como não ser governado pelos impulsos emocionais, mas por uma mente renovada pelo Espírito. Paulo escreveu essa carta a uma igreja real, a igreja de Éfeso, enfrentando problemas reais, famílias fragmentadas, padrões de vida antigos que insistiam em voltar, pessoas que já tinham ouvido o Evangelho mas continuavam presas a hábitos que feriam a comunidade. Em Efésios 4, ele abre a porta para algo decisivo. A mente pode ser enganada. Há uma vaidade da mente, uma escuridão do entendimento e até perda de sensibilidade espiritual que nos deixa vulneráveis a atitudes que destroem relacionamentos e a própria vida. Quando Paulo fala disso, ele não está sendo abstrato. Ele está descrevendo sintomas que reconhecemos hoje: sensação crônica de culpa, entorpecimento emocional, explosões de raiva, mentiras que se tornam rotina e aquela voz interior que diz: já foi assim antes, por que tentar mudar? Entender isso é o primeiro passo para dominar seus sentimentos. Não estou dizendo que os sentimentos são maus, são sinais, mas sinais não podem ser o governante supremo. Um farol não dirige o navio, ele orienta. A mente morta pela vaidade e o coração endurecido confiam nos sinais errados. É por isso que Paulo nos chama para uma mudança radical: despojar do velho homem e revestir o novo. Isso é o cerne da batalha da mente. Quando lemos Efésios 4, 17 e 19, encontramos uma descrição pesada: uma mente que segue a vaidade, o entendimento escurecido, a perda de sentimento. Pense em um copo d'água. Se você joga uma colher de açúcar e mexe, o açúcar se dissolve e você não consegue mais ver o grão. Assim é a mente enganada. Os contornos se perdem, a percepção fica turva. Em vez de discernir o certo, ela aceita narrativas que justificam o erro. Só uma vez. Todo mundo faz. Se não for eu, será outro. A vaidade da mente é uma colcha de retalhos de justificativas que embalam o pecado até que ele pareça normal. Na prática, isso se manifesta de várias formas. Às vezes, é a indiferença progressiva. Uma pessoa que outrora sentia convicção pelo pecado, agora já não se importa. Outras vezes é a excitação intensa que logo passa. Você age impulsivamente, se arrepende e repete o padrão. Há também os que vivem uma espécie de anestesia, não sentem mais a dor da culpa. E essa insensibilidade abre espaço para atitudes que ferem. Não é incomum encontrar profissionais bem-sucedidos, líderes respeitados, que por dentro estão entorpecidos, perdendo sensibilidade para Deus e para o próximo. Antes de avançarmos, se você tem experimentado sintomas severos como depressão profunda, ataques de pânico recorrentes, pensamentos autodestrutivos ou perda de esperança persistente, procure ajuda profissional enquanto buscamos juntos a palavra. A fé não exclui cuidado médico ou psicológico, ela se harmoniza com ele. Pedir ajuda é um ato de sabedoria, não de fraqueza. Paulo não se limita a diagnosticar, ele aponta a cura. Depois de mostrar o problema, ele nos convida a um processo prático: despojar do velho homem e revestir o novo. Isso não é uma técnica mágica, é uma vida. Despojar significa mais que renunciar. É uma batalha intencional contra hábitos e raciocínios que nos definem. Revestir significa cobrir-se, tomar uma nova identidade, a identidade em Cristo. E essa troca de identidade começa na mente. Como se dá essa renovação? Primeiro, pela exposição contínua à verdade. Se você vive exposto a mentiras, mesmo quando são confortáveis, a mente se molda por elas. A palavra é o agente que corrige a visão. Quando substituímos as narrativas internas: eu não consigo mudar, ele não merece perdão, minha vida não tem saída, pela verdade bíblica, começamos a ver o mundo com novos olhos. Mas não basta conhecer a verdade intelectualmente,
é preciso exercitá-la. Pensamentos são como músculos. Quanto mais você os exercita na direção do que é verdadeiro, saudável e santo, mais fortes eles ficam. Deixe-me contar algo pessoal. Houve um período da minha vida ministerial em que eu me via dominado por expectativas alheias e pelo medo do fracasso. Eu reagia com ansiedade a cada telefonema, cada reunião, cada olhar crítico. Foi preciso uma decisão concreta. Eu comecei um hábito simples que mudou meu padrão mental. Toda manhã eu escrevia uma verdade bíblica e 3 aplicações práticas para o dia. Não era complexo, mas foi constante. Aos poucos, aquilo que antes me agitava perdeu o poder de me governar. Não quero romantizar. Não foi instantâneo, mas foi real. A renovação da mente exige repetição, paciência e a cooperação do espírito. E aqui vem uma distinção importante. Sentimentos acompanham a mudança, mas não podem ser o motor inicial. Você não age pela emoção, age pela fé guiada pela razão renovada. Quando você decide perdoar, talvez a emoção de raiva permaneça por algum tempo. Isso é normal. Dominar os sentimentos não significa não senti-los, significa não ser dominado por eles. É escolher a obediência à verdade, mesmo quando o coração reclama. Voltando a Efésios, Paulo começa a listar atos práticos que demonstram essa renovação. Falar a verdade, controlar a ira, trabalhar honestamente, edificar através da palavra, não entristecer o espírito, remover a amargura e perdoar. Cada um desses pontos é um laboratório para a mente renovada. Vamos olhar para alguns desses laboratórios com pormenor, porque é aí que a batalha se torna concreta. Falar a verdade. A mentira tem pernas curtas, diz o ditado, mas seu efeito é profundo. Quando você mente, mesmo em pequenas omissões, sua mente cria uma rede de justificativas para sustentar o engano. A prática da verdade exige coragem e humildade. No cotidiano, isso pode significar admitir um erro no trabalho, confessar uma falha no casamento, não inflar números ou promessas. A verdade liberta, mesmo que inicialmente traia vulnerabilidade. Ela treina a mente para a honestidade e cria confiança na comunidade. Manejar a ira. Paulo não diz não se irrite. Ele diz, não dê lugar ao diabo, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. A raiva é uma emoção legítima, pode ser uma reação justa à injustiça. O problema é quando ela se transforma em amargura ou violência. Dominar a ira envolve reconhecer a emoção, mas não deixá-la virar sentença. Técnicas práticas existem. Afastar-se da situação, respirar, orar, procurar resolução imediata quando possível. No lar, o princípio é claro: não alimentar a fogueira. Se algo feriu, o caminho é a comunicação de restauração antes que a noite chegue e a distância aumente. Trabalhar honestamente. Paulo quer uma comunidade que não use o talento para enganar, mas que trabalhe com as próprias mãos para o bem comum e a generosidade. No mundo moderno, isso fala contra atalhos, fraude, explorar o outro. A integridade no trabalho renova a mente, porque coloca a dignidade da pessoa e do trabalho como fins, não apenas o ganho imediato. Quando você vive assim, seu coração aprende a depender de Deus e seus sentimentos ganham coerência com a fé. Falar para edificar. As palavras são instrumentos poderosos. Podemos derrubar ou podemos edificar. A palavra que corrói cria uma cultura de medo. A palavra que anima cria coragem. Na prática, isso significa escolher falar com intenção. Corrigir com amor, evitar fofoca, não utilizar as redes sociais como campo de batalha emocional. Nas redes, muitas vezes reagimos em vez de responder. Reagimos por impulso. E essa reação frequentemente ferve a ira sem buscar solução. Dominar essa área exige disciplina. Pausar antes de apertar enviar. Perguntar-se se a palavra traz restauração ou destruição. E há uma advertência que Paulo inclui. Não entristeçais o Espírito Santo. Aqui precisamos de cuidado teológico, com ternura pastoral. O Espírito é o agente que nos convence, guia e renova. Entristecê-lo não é uma fórmula mágica que invoca medo, mas é reconhecer que nossas escolhas podem fechar canais de convicção e comunhão. Às vezes,
interpretamos isso de formas que geram culpa desnecessária, outras vezes como desculpa para a apatia espiritual. O que Paulo quer é que vivamos de modo responsável, conscientes de que nossa conduta tem impacto no nosso relacionamento com Deus e com a comunidade. Quando o Espírito nos convence, frequentemente traz à tona sentimentos, remorso, tristeza que leva ao arrependimento. Mas há uma diferença entre a tristeza que conduz à vida e a depressão que paralisa. A tristeza piedosa produz mudança. A insensibilidade produz endurecimento. Se você reconhece que tem vivenciado uma espécie de entorpecimento, procure irmãos maduros, líderes e, se necessário, apoio profissional. A comunidade da fé não substitui a terapia, mas pode andar ao lado dela. E então Paulo faz um chamado radical. Remover de vocês toda amargura, ira, cólera, gritaria, maledicência e toda malícia. É uma lista forte e proposital. Amargura é como uma ferida aberta que infecta tudo ao redor. Ela começa pequena, um ressentimento por uma ofensa, um orgulho ferido, e se não tratada contamina a família, a igreja e a própria mente. A cura é um processo. Reconhecer a ofensa, expressar a dor, buscar reparação quando possível, perdoar e cultivar a misericórdia. Perdoar não é minimizar o dano. É soltar o nó que prende seu coração ao passado, permitindo que a alma respire novamente. Sobre perdão, vale uma advertência pastoral. Nunca trate o perdão como algo automático ou tecnicamente simples. Há feridas profundas, traumas, abusos que requerem processo, limites e, muitas vezes, acompanhamento. Perdoar pode incluir a decisão de apartar-se da pessoa que continua sendo perigosa. Perdoar não significa anular justiça. Ao tratar da questão do chamado pecado sem perdão, devemos ter cautela. A Escritura fala da blasfêmia contra o Espírito em um contexto específico, e não é prudente fazer declarações dogmáticas que gerem medo. Nosso chamado é a graça, o arrependimento e a compaixão que buscam trazer cura. Se há dúvidas profundas sobre a sua condição espiritual, procure orientação pastoral e busque reconciliação com Deus através da confissão e do arrependimento. Agora permita que eu traga isso para algo bem prático, porque a batalha da mente se trava onde você vive. No trabalho, na mesa de jantar, no grupo de WhatsApp, diante do espelho. 3 passos práticos que tenho usado com pessoas que acompanho e que têm ajudado de verdade. Identificar, renunciar e revestir. Identificar é perceber o pensamento e a emoção, nomeá-los e buscar a raiz. Qual é a mentira por trás do sentimento? Renunciar é admitir a verdade, confessar o erro quando há, pedir perdão e tomar uma ação concreta de reparação se for preciso. Revestir é substituir o padrão mental com uma prática diária, leitura da palavra, oração intencional, comunhão e hábitos que moldam a mente. Não quero que isso soe como um manual frio. Dominar sentimentos é, em última análise, aprender a viver pela presença do Espírito. A disciplina e a prática caminham juntas com a dependência. Sem dependência, a técnica vira religiosidade. Sem prática, a dependência vira sentimento vazio. Precisamos dos dois, uma mente treinada e um coração rendido. Imagine uma casa com janelas embaçadas. Se você quiser ver o sol, não adianta apenas desejar mais luz. É preciso abrir as janelas, limpar o vidro e escolher ligar a lâmpada quando é necessário. Assim é a mente. Há momentos de clareza espontânea e momentos que exigem esforço. Às vezes precisamos cortar relações tóxicas, outras vezes precisamos aprender a conversar em amor. A batalha da mente nos força a sermos responsáveis por nossas escolhas emocionais, sabendo que Deus nos dá ferramentas e nos fortalece pelo Espírito. Há ainda uma dimensão comunitária que não podemos esquecer. A santidade não é um projeto solitário. Quando você traz sua luta para a comunidade, quando pede ajuda, quando permite que outros te corrijam com amor, a renovação acontece mais rápido e com mais estabilidade. A igreja é o lugar onde a verdade encontra corpo. Confessar a falha, pedir perdão, receber apoio
e caminhar junto. Se você acha que sua batalha é só sua, está perdendo uma das maiores alavancas da renovação, o amor prático de irmãos que suportam, lembram e oram. Até aqui traçamos o diagnóstico e começamos a vislumbrar o antídoto. Mas ainda há resistências internas, orgulho que diz, posso sozinho, vergonha que oculta e medo de exposição. Esses três inimigos se alimentam das mesmas narrativas que Paulo critica. Vai parecer que eu fracassei. Se eu pedir perdão, vou perder autoridade. Não posso mostrar minhas fraquezas. A solução é simples no princípio e difícil na prática. Vulnerabilidade com sabedoria. Não confesse tudo para qualquer pessoa, mas confesse a alguém que caminha na direção da cura. A vulnerabilidade, bem guiada, quebra o poder do segredo e abre caminho para a renovação. O que eu quero que você faça agora é uma decisão pequena e definida. Abra sua Bíblia em Efésios 4. Leia os versículos que diagnosticam a mente, medite nas palavras de Paulo e anote 3 frases que batem com o que você vive. Esse gesto simples começa o movimento de identificar. Se essa palavra está tocando você, não guarde para depois. Comece a fazer dessa leitura um ritual diário por alguns minutos. Se quiser, pause o vídeo, pegue a Bíblia, escreva. Não deixe a informação ficar só no ouvido. A transformação começa no olhar intencional para a Escritura. Ao voltarmos, vamos descer ainda mais fundo em como o despojar do velho se torna prática diária. Quais hábitos específicos quebram as correntes da vaidade mental, como montar um plano de restauração para relacionamentos quebrados e como lidar com a incapacidade de perdoar quando a ferida é profunda. Vou compartilhar ferramentas concretas para treinar a mente, exercícios para corrigir pensamentos automáticos, estratégias para domar a fala impulsiva e maneiras de instaurar rotinas que façam a verdade ganhar corpo nas suas emoções. Mas antes de entrarmos nessas estratégias, quero que você faça uma breve avaliação pessoal. Pergunte a si mesmo com honestidade: qual é o sentimento que tem me governado ultimamente? É medo? Raiva? Vergonha? Indiferença? Anote essa palavra. Identificar o inimigo é meio caminho andado. Enquanto você pensa nisso, lembre-se, não se culpe por sentir, reconheça e disponha-se a lutar com o Senhor. A batalha da mente é real, e dominá-la não é tarefa de um único dia. Exige paciência, disciplina e graça. Ainda assim, há esperança. A mesma palavra que nos revela o problema nos aponta o caminho da cura. Ao vencermos esta luta, não só experimentamos paz interior, mas restauramos laços, recuperamos sensibilidade espiritual e abrimos espaço para que as bênçãos prometidas pela palavra se manifestem de modo que glorifique a Deus e edifique o próximo, sempre lembrando que bênçãos não são garantias mecânicas, mas frutos esperados quando a vida se alinha com a vontade de Deus. Agora vamos avançar mais. Como se dá na prática o despojar do velho homem? Quais são os hábitos concretos que você precisa cortar? E quais rotinas novas você precisa adotar para vestir o novo homem? Ao responder isso, quero que você esteja preparado para tomar decisões concretas. Algumas delas são simples, outras exigirão coragem pastoral e maturidade. Mas nenhuma delas é impossível quando o Espírito opera conosco. Quais hábitos você precisa cortar? E quais rotinas precisa adotar para vestir o novo homem? Vou ser bem concreto, porque a batalha da mente não se ganha com ideias bonitas. Se ganha com decisões repetidas e com novas práticas guardadas no corpo e na rotina. Preste atenção. O que eu vou propor aqui não é currículo religioso frio. É um plano de batalha para sua mente, baseado na Escritura, na experiência pastoral e em passos práticos que qualquer pessoa pode começar hoje. Primeiro, hábitos a serem cortados. Pense neles não como uma lista de proibições abstratas, mas como fontes de veneno para sua sensibilidade espiritual e emocional. Pare de consumir mentiras rotineiramente. Isso inclui não só notícias falsas, mas narrativas que você repete para si mesmo. Não vou conseguir. Ninguém me entende. Mereço agir assim. Quando você alimenta essas frases, sua mente se armadilha.
Troque o hábito de repetir essas frases por o hábito de checar. Isso é verdade? Onde a Escritura diz o contrário. Faça da verdade a primeira checagem. Corte a exposição que provoca reatividade imediata. Redes sociais e grupos de mensagem são zonas de guerra emocional. Aprenda a estabelecer limites. Desative notificações para conversas que costumam inflamar você. Deixe grupos que só alimentam vergonha ou comparação. E crie um atraso entre receber uma informação e reagir. Um atraso de 5 minutos, um pequeno teclado para a razão, reduz decisões impulsivas. Pare de falar para se defender a todo custo. Quando a primeira resposta ao desconforto é justificativa, você está treinando sua mente a proteger a narrativa do ego. Em vez de buscar defesa imediata, pratique um novo padrão. Respirar, nomear a emoção em voz baixa, estou sentindo vergonha, raiva, e escolher responder com uma palavra que busque restauração. Quero entender, ou posso explicar depois. A fala defensiva cimenta o velho homem. A fala reparadora começa a revestir o novo. Corte a cultura do segredo que nos isola. Segredos não confessados viram fardos que corroem internamente. Encontre uma pessoa de confiança, um irmão, irmã, líder, e comprometa-se a abrir aquilo que pesa. Segredo alimenta a culpa. Confissão liberta. Corte atalhos éticos no trabalho e nas finanças. Pequenos ganhos injustos corroem a alma. Se você se vê justificando um jeitinho, pare. A integridade constrói a mente renovada porque alinha sentimento e verdade. Agora, hábitos a serem adotados. Estas são práticas simples, repetíveis e sustentáveis. Elas formam a arquitetura do novo homem. Manhã de verdade. Comece seu dia com um momento de verdade intencional, curto e fixo. Não precisa ser 1 hora, pode ser 10 minutos. Leia um texto bíblico curto, Efésios 4 inteiro em alguns dias, se puder. Escolha uma frase que fale ao seu caso e escreva-a num cartão. Escreva também uma ação concreta para aquele dia, ligada àquela verdade. Um telefonema de reconciliação, uma atitude de generosidade, uma palavra de encorajamento. A repetição cria novo circuito mental. Rotina de check-in ao meio-dia. Faça uma pausa de 2 minutos no meio do dia. Pergunte: o que me governa agora? Nomeie a emoção e, se possível, pegue uma verdade bíblica rápida para contrapor. Isso treina o músculo entre estímulo e resposta. Noite de avaliação. Antes de dormir, faça um breve inventário. Onde cedi a velha mentalidade? Onde escolhi a verdade? Ore pelas falhas e agradeça por pequenas vitórias. Anote uma coisa para ajustar no dia seguinte. Esse hábito torna a mudança progressiva e mensurável. Jornal de pensamentos. Anotar pensamentos dominantes é uma ferramenta poderosa. Quando um sentimento forte surge, registre. Situação, pensamento automático, emoção, evidência a favor e contra, e uma resposta alinhada com a escritura. Depois de algumas semanas, você verá padrões e poderá planejar intervenções. Memória da escritura. Memorize 5 versículos chaves, ligados à renovação da mente e ao domínio das emoções. Faça cartõezinhos, repita no carro, no banho, ao preparar o café. A escritura precisa habitar você de modo automático para competir com as narrativas antigas. Círculo de prestação de contas. Encontre 2 ou 3 irmãos maduros para caminhar junto. Um grupo pequeno é um espaço seguro para confessar quedas, pedir conselho e receber oração. A comunidade é terreno fértil para a renovação. Pratique a retirada estratégica. Quando a emoção sobe demais, tenha uma estratégia. Respirar profundamente 4 vezes, contar até 10, sair fisicamente da situação por alguns minutos. Não é fraqueza, é disciplina. A Bíblia não proíbe a raiva, mas ela manda que não nos deixemos possuir por ela até a noite. Agora vamos à parte delicada. Restauração de relacionamentos quebrados. Muitos de vocês carregam feridas que travam o processo de revestir. Há um caminho bíblico e prático para isso, que exige coragem e sabedoria. Passo 1. Prepare o terreno pessoal. Antes de procurar a outra pessoa,
Faça seu inventário. Qual foi sua parcela no conflito? O que você precisa pedir perdão? Seja específico. A confissão genérica raramente abre portas. A confissão específica toca o coração do outro. Passo 2. Peça encontro com intenção de resolver, não de acusar. Em vez de precisamos conversar porque você me magoou, diga: gostaria de conversar sobre algo em que falhei e pedir que me ouça. Assuma sua parte antes de listar falhas alheias. Passo 3. Pratique a escuta. Quando o outro falar, não interrompa com justificativas. Ouça. Repita de volta o que entendeu. Pelo que entendo, você se sentiu. E valide a dor. Às vezes, o outro só precisa ser ouvido para desarmar a amargura. Passo 4. Ofereça restituição concreta quando for necessária. Restituir é fazer justiça quando há dano material ou reputacional. Pode ser pedir desculpas públicas, reparar financeiramente ou tomar medidas administrativas. Não deixe a reparação apenas no sinto muito. Demonstre com atos. Passo 5. Estabeleça limites quando não houver segurança. Em casos de abuso, a restauração pode não ser possível de imediato. Perdoar e manter proximidade são coisas diferentes. Perdoar é liberar o juízo. Manter contato sem segurança pode ser suicídio emocional. Proteja-se e busque ajuda profissional e comunitária. Permita-me dar algumas frases modelo para situações reais. Elas não são mágicas, mas ajudam a estruturar uma conversa. Quando você erra no trabalho, eu errei ao fazer X. Assumo a responsabilidade e proponho fazer Y para reparar. Gostaria de sua orientação para evitar que isso se repita. Quando você magoa em família, sei que minhas palavras machucaram você. Não quero que isso seja normal entre nós. Posso ouvir como você se sentiu e depois explicar minha falha? Quando a raiva sobe numa discussão online, preciso pausar essa conversa. Vou refletir e volto quando estiver em paz, para que possamos resolver sem ferir. Essas frases forçam um tempo de calma e alinham ação à verdade. Falando de perdoar, que é talvez a maior batalha emocional, quero deixar uma rota prática. Perdoar não é apenas um ato único, é um processo com etapas. Reconhecer a dor. Nomeie o que aconteceu e como isso afeta sua vida. Permitir a dor. Não finja que não dói. Chorar e lamentar são parte do caminho. Tomar a decisão de soltar. Por meio de uma oração ou declaração consciente, você decide não manter ódio. Estabelecer limites. O perdão não sempre implica reaproximação sem segurança. Determine os limites necessários. Praticar a lembrança distinta. Perdoar não é apagar a memória, mas lembrar sem reviver a cadeia emocional que prende você ao dano. Transforme memórias em aprendizado, não em algemas. Se você tiver dificuldade para perdoar, busque ajuda pastoral e profissional. Em casos de trauma profundo, tratamentos terapêuticos aliados à fé são meios legítimos de cura. Quero agora trazer ferramentas específicas para domar pensamentos automáticos, aquelas vozes internas que ditam sentimentos. Chamo isso de circuito de substituição. Funciona em 3 passos simples. Identificar o pensamento automático. Pergunte: qual foi a primeira frase que veio à mente? Normalmente, é uma afirmação derrotista, desafiar a verdade do pensamento. Busque evidências concretas a favor e contra. Pergunte: isso é fato ou interpretação? Essa afirmação é absoluta ou exagerada? Substituir por uma verdade bíblica. Encontre um versículo que contraponha a mentira e fale-o em voz alta. Repita até que a verdade ganhe força. Exemplo prático. Você pensa: sou um fracasso. Evidências a favor. Perdi um contrato. Evidências contra. Já tive sucessos, aprendi lições. Minha identidade não se resume a um fracasso. Versículo substituto. Em Cristo sou nova criação. 2 Coríntios 5,17. Ou, o Senhor tem planos de bem. Jeremias 29, 11. Diga: posso ter falhado num contrato, mas não sou definidamente um fracasso. Deus pode me restaurar. Outra técnica é a rotina de 90 segundos. Quando uma emoção intensa chega,
Há um pico neurofisiológico que dura cerca de 1 minuto e meio. Se você deixar a emoção correr sem reação consciente nesse tempo, ela tende a diminuir. Use a respiração, a oração ou o caminhar nesse intervalo. Treine-se a não reagir antes dos 90 segundos. É um exercício de domínio da mente. Não podemos deixar de tratar de amargura e raiva crônica. Amargura é como veneno lento que corrói a fé. Para remover a amargura, há um caminho que mistura ação e graça. Comece por admitir a amargura. Diga: reconheço que carrego amargura. Nomear é tirar o poder do segredo. Em seguida, exponha essa amargura a alguém de confiança e ao Senhor em oração. Peça à comunidade que ore com você. Depois, determine ações concretas. Escrever uma carta que você não manda, terapia de expressão, fazer algo generoso pela pessoa que feriu, quando apropriado, ou tomar distância quando necessário. Não subestime o poder dos pequenos atos de misericórdia. Fazer algo em favor de quem te magoou, quando seguro e apropriado, é um remédio que corrói a raiz da amargura. Isso não é manipulação, é exercício de obediência que liberta o coração. E se não for possível agir diretamente, pratique atos de compaixão com outros. Isso redireciona seu coração. Ao ensinar isso na prática pastoral, eu sempre insisto: disciplina sem dependência vira religiosidade. Dependência sem disciplina vira sentimentalismo. Precisamos dos dois. A seguir, proponho um plano semanal prático que você pode começar agora. Segunda, manhã de verdade. Leia Efésios 4 e escolha uma ação para a semana. Terça, journaling. Registre pensamentos recorrentes e confronte mentiras com versículos. Quarta, prestação de contas. Converse com seu círculo de confiança sobre uma área de luta. Quinta, ação de restauração. Faça um pequeno gesto de reparação ou reconciliação. Sexta, serviço prático. Escolha um ato de generosidade que tire o foco de você. Sábado, revisão. Avalie progressos e ajuste o plano para a próxima semana. Domingo, comunhão. Participe ativamente na igreja. Compartilhe uma necessidade e receba oração. Se isso parecer muito, comece reduzindo. 2 práticas por semana já geram mudança. O importante é a constância. Há também práticas corporais que ajudam a domar a mente. O cuidado com o corpo não é secular, é bíblico. Sono adequado regula emoções. Exercício físico libera tensão. Jejum, quando orientado biblicamente, é um instrumento de dependência e clareza. Alimentação equilibrada evita oscilações de humor. Não subestime esses aspectos. Muitas crises emocionais têm componentes biológicos que exigem cuidado prático. Agora, quero trazer uma palavra sobre a relação entre sentimentos e compromisso. Você não precisa mentir para si mesmo e fingir que não sente, mas precisa governar as decisões pelo que é verdadeiro e bom. A decisão é o músculo que treina o sentimento. Se sua decisão é perdoar, o sentimento pode demorar. Essa demora não invalida sua obediência. André, um irmão que acompanhei, passou anos carregando raiva do pai. Ele decidiu perdoar num dia, e muitos meses depois, as lembranças ainda doíam. Mas porque ele manteve a decisão, a raiva perdeu o poder. Hoje, eles têm um relacionamento reparado. A vitória veio da decisão repetida, não de uma emoção repentina. Vamos tratar por um momento do tema teológico sensível que o DNA indicou, a questão do pecado sem perdão. Quero que você ouça com calma. A Escritura fala da blasfêmia contra o Espírito em contextos específicos. Isso não é uma lista de erros menores, nem um pretexto para terror espiritual. O que a Escritura aponta é para uma postura obstinada e final contra a convicção do Espírito, uma dureza de coração que recusa persistentemente a graça. Pastoralmente, quando alguém teme por ter feito algo imperdoável, a resposta bíblica é simples: arrependimento, confissão e busca de Deus. A graça de Cristo é maior e chama o pecador ao arrependimento. Se houver dúvidas profundas, busque orientação pastoral madura. Não viva sob um fardo de medo. A verdade liberta, mas a teologia mal aplicada pode aprisionar.
Chegamos a um ponto de exortação. A batalha da mente exige coragem. Não permita que o orgulho, a vergonha ou o medo o impeçam de agir. Faça as pequenas coisas que testam a obediência. Fale a verdade no trabalho quando é difícil. Peça perdão em casa. Desligue o celular e converse. Peça a alguém que ore quando a amargura aparece. Essas pequenas decisões são os campos de treinamento. Ao cultivar a prática, a mente se renova e o sentimento se alinha. Quero que você me acompanhe numa declaração profética, mas com cautela e responsabilidade. Não prometo riquezas ou cura automática. Proclamo o que a Escritura ensina e o que tenho visto quando a obediência é real. Se você, pela graça de Deus e no poder do Espírito, começar a despojar do velho homem e a revestir o novo, haverá frutos, restauração de relacionamentos, clareza de propósito, paz interior crescente e uma vida que naturalmente atrai bênção. Isso não é garantia mecânica, é promessa bíblica condicionada ao viver segundo a palavra. Portanto, eu declaro sobre sua vida que o Senhor lhe dê discernimento para identificar as mentiras que o aprisionam, que Ele lhe dê coragem para renunciar ao que o corrói, que o Espírito lhe capacite a revestir a nova identidade em Cristo, e se for da vontade do Senhor, que sinais de restauração e provisão acompanhem seu caminho, para que a glória pertença a Deus. Lembre-se, a bênção não é um prêmio pago pela obediência, mas um fruto que pode florescer quando vivemos alinhados com a vontade do Pai. Antes de encerrar, quero oferecer uma oração breve, pedindo a intervenção divina para o processo que você iniciou. Pai Senhor dos céus, reconhecemos que muitas vezes fomos governados por sentimentos que nos desviaram do caminho da verdade. Pedimos agora que o Teu Espírito renove nossas mentes, que Ele nos dê clareza para ver as mentiras que acreditamos, coragem para renunciar ao que nos destrói e perseverança para vestir o novo homem. Cura nossas feridas, dá-nos graça para perdoar e sabedoria para estabelecer limites quando necessário. Traga pessoas que caminhem conosco e profissionais quando for preciso. Que a Tua presença nos dê paz mesmo nos passos difíceis. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem está falando ao seu coração e você decide hoje começar a renovar sua mente, faça uma coisa clara agora. Comente "renovo" e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Comprometa-se a ler Efésios 4 esta semana e a escolher uma ação concreta, seja um pedido de perdão, um corte de exposição às redes ou uma conversa com um irmão de confiança. Não espere pela perfeição. Comece com fé. Que a paz de Cristo guarde o seu coração e a sua mente enquanto você enfrenta a batalha da mente. Que o Espírito Santo o conduza em cada passo e que você descubra a liberdade de não ser governado pelos sentimentos, mas de governar suas emoções pela verdade que criou o mundo e que agora reconstrói seu interior. Vá em paz, e que a graça do Senhor lhe acompanhe em cada decisão.